lar. É um assunto um pouquinho delicado para a gente falar, mas acredito que Deus vai nos usar para passar essa mensagem. Nós começamos, de costume, o adventista ele começa limpando a casa na semana, no domingo, na sexta-feira, faz aquela faxina geral, e a casa está ali bem organizada, né? Mas no sábado, dia do Senhor, a gente recebeu o nosso Deus, e não só para estarmos num ambiente agradável, organizado. Deus é um Deus de ordem, de decência, um Deus zeloso. Então é muito importante que o nosso lar seja também um lar limpo e um lar organizado. Muitas das vezes, isso é complicado, é difícil. Às vezes tem uma pessoa só a fazer, né? E vários para sujarem. E realmente se torna difícil. E quantos é que são responsáveis pela limpeza e organização do lar? Todos. Todos são responsáveis pela limpeza e organização do lar. Claro que tem uns que têm menos tempo do que os outros. Mas creio que se eu chegar na minha casa e não jogar uma roupa em qualquer lugar, ou lá no lugar certo, ter um lugarzinho separado para roupas sujas, eu acredito que isso faz toda a diferença. Já ajuda muito. Para os homens aí, faz o xixi no vaso, no chão, né? Isso existe, irmãos. Parece difícil de acreditar, mas existe. Dá um trabalho imenso, né? Parece até um assunto assim, isso é um assunto para ser tratado da igreja? É um assunto para ser tratado da igreja. Porque isso também nos ajuda na nossa saúde. Mas não só falando dessa limpeza do lar, que é quando necessário, também existe a limpeza espiritual. Quando alguém chega na tua casa e olha para você, sua família, o seu lar, ele consegue identificar que você vive num lar cristão? Eu não estou falando assim, irmãos, de imagens, de escultura, de símbolos, não é isso disso que eu estou falando. Estou falando de um lar de oração, um lar de comunhão, um lar feliz. Um lar com todos os defeitos, porque onde existem pessoas, existem defeitos. Mas um lar diferente, um lar harmonioso. Um lar onde você convida Deus para conviver com você. E Deus, como Deus zeloso, Ele não habita em um lar sujo. Nem sujeiras físicas e nem sujeiras espirituais. Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa palavra, todos com a espada na mão. 1 Coríntios 3, versículo 16. Eu vou esperar todos abrirem. Todos conseguiram encontrar? Sim. 1 Coríntios 3, versículo 16. É um texto conhecido. Mas vou esperar todos encontrar. Somente os que têm um pouco mais de dificuldade para abrir a Bíblia, assim treina bastante. Né? A Ruth está com um pouco de dificuldade ali, a Catarina vai ajudar ela. 3. 1 Coríntios 3, versículo 16. Às vezes podemos passar a semana toda sem abrir a palavra, pelo menos aqui na igreja, a gente vai abrir. Ela tem poder. Todo mundo encontrou? Amém. Aqui diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Deus, quando mandou Moisés construir o santuário terrestre, lá no deserto, Deus deu as características, com detalhes de como ia ser o santuário. Isso mostra um Deus de organização. E
Deus habitava ali. Deus também quer habitar em nós. Nós também precisamos ter o templo de Deus organizado. Falando mesmo de estética física, de vestimentas, não falo de riqueza, irmãos, não falo de roupa bonita, de roupa cara. Falo de limpeza. É claro que no trabalho a gente se suja, é lógico, né? Mas eu falo de um equilíbrio. Porque Deus ele quer habitar num corpo limpo, não só fisicamente, mas também mentalmente. Mas vamos continuar em Apocalipse 2, versículo 4 e o 5. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Todos encontraram? Estou escutando aí umas folhinhas. Amém? Amém. Que é a carta para a igreja de Éfeso. Deus diz assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, aqui Deus fala para nós lembrarmos do nosso primeiro amor. Deus traz uma repreensão à igreja de Deus, ao templo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E Deus traz uma repreensão. E Ele fala para nós voltarmos ao nosso primeiro amor. Converter-nos dos nossos caminhos maus. Arrepender-nos dos nossos pecados. E Ele continua. No versículo 14, no mesmo capítulo, Ele continua dizendo: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. No versículo 16: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E Deus traz mais uma repreensão para nós como igreja de Deus, né? A questão da sexualidade, a imoralidade, a falsos ensinos, falsas doutrinas, ciladas. Não só que caímos, mas também que armamos. Nós, como seres humanos, somos, de fato, péssimos seres humanos. Se nós estivermos, de fato, com Jesus, com o Espírito Santo todos os dias, então nós somos incapazes de cometer isso e muito mais. E aí Deus continua no versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dá-lhe tempo para se arrepender-se da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Pois isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Aqui, irmãos, trazendo uma alusão para nós hoje, que tipo de conselho nós temos recebido? Que tipo de imoralidade nós temos cometido? Não é um conselho que cabe só mesmo em Jezebel, ou seja, Jezebel lembra uma coisa muito forte, muito pesada, né? Mas nós também, muitas vezes, também vivemos um pouco de Jezebel. Ou acompanhamos Jezebels por aí, seja homens, seja mulheres. E Deus, Ele nos repreende, Ele vem trazer uma repreensão a mim e a vocês hoje.
No capítulo 3, continua no versículo de número 1. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Deus fala aqui de uma morte espiritual. Às vezes nós parecemos vivos, mas na realidade estamos mortos, espiritualmente falando. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Mais uma vez, Deus nos repreende. E Ele nos diz que nós até parecemos estar vivos, mas afinal estamos mortos. Uma morte espiritual. Deus quer nos reavivar, mas Deus precisa de nossa autorização. Precisa da nossa vontade, do nosso querer. Que Ele nos dê força. E continuando, no versículo 17 e 18 do capítulo 3. Outra folha. Diz assim. Todos encontraram? Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui, trazendo para nós, eu falo de uma riqueza espiritual. Muitas das vezes achamos que somos ricos espiritualmente, que sabemos muita coisa, e sabemos o suficiente, não preciso saber de mais nada. Eu sou melhor do que o outro porque já cheguei no meu padrão, no meu limite, e está tudo bem. E Deus fala assim: não. Tu não sabes que é pobre, cego e nu. E Ele nos pede para comprar o seu colírio, para lavar os nossos olhos, para que realmente a gente venha enxergar o quão somos pequenos diante de tudo que Deus criou e de tudo que nós precisamos. O quão estamos longe de alcançar os planos que Deus tem para mim e para você. Romanos 2,12 vai continuar nos dizendo alguma coisa. Romanos 2,12. Desculpa, gente, ao contrário. Romanos 12. Romanos 12, 2. Amém? Amém. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que nós possamos de fato experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, nós devemos não nos amoldar ao que o mundo impõe, mas nos amoldar ao quê? Ao que Deus impõe. Isso é preciso para que de fato venhamos experimentar uma vida com Deus. Venhamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos
Vamos continuar. Hebreus 12, 1. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo de número 1. Amém? Amém. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que nos atrapalha? O que é que nos faz tropeçar? Eu não sei, cada um sabe daquilo, da tua vida. Tenho certeza que nós somos adultos suficientes para reconhecer aquilo que nos atrapalha. Mas pode ser medo, ansiedade, preocupação excessiva, é claro, a gente se preocupa, né? Mas a preocupação excessiva, com certeza, complexo de inferioridade, também isso é um problema. Sentimento de autossuficiência, amizades erradas, também nos atrapalham. Excesso de trabalho, também nos atrapalha. Falta de leitura da Bíblia, meditação, falta de oração, falta de comunhão. Tudo isso pode ser um embaraço. Tudo isso pode ser um tropeço para nós. Nos atrapalhar a chegar a sentir verdadeiramente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Nós podemos sim experimentar, mas devemos primeiramente querer nos adequar ao padrão de Deus. João 4, 23. João 4, versículo 23. Amém? Amém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura aqui dentro dessa igreja, entre nós. É uma resposta particular de cada um. Tem esses adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que Ele está à procura. Deus está à procura. Deus está em necessidade de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E não há mais tempo a perder. O próprio texto diz que a hora já chegou. É agora, é hoje. Tiago 4,17. Tiago 4, versículo 17. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se eu sei o que devo fazer e não faço, cometo pecado. O pecado planejado é um deboche contra Deus. É triste, mas é. É uma afronta. É um desafio. Eu acredito que ninguém aqui sai de casa de manhã com planos de pecar. Hoje eu vou pecar. Hoje eu vou fazer isso. Esse que é o perigoso, irmãos. Esse é o pecado que não existe perdão.
Pecado no qual nós vivemos, sabemos que estamos cometendo erro e continuamos no erro, insistindo no erro, ou seja, debochando de Deus. Como os portugueses dizem, posando na cara de Deus. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Nós somos sim pecadores, mas não pecadeiros. Não podemos ser pecadeiros. Devemos ter reverência contra as coisas de Deus. Se eu quero realmente ter um lar cristão, se eu desejo ter um lar onde Deus habita, eu tenho que corrigir as falhas que existem em mim. E quantos também são responsáveis pela limpeza espiritual do lar? Todos. Sejam pais, mães, avós ou filhos. Todos são responsáveis. O dia que o pai estiver meio triste, e não orou, de repente deixou de fazer a lição, vai lá, esposa. Vamos fazer, amor, vamos fazer a lição. Vamos fazer uma leitura da Bíblia? Vamos orar junto? Vamos lá. Vamos lá. O dia que os dois falhar, o filho pode ir lá também. O pai ou mãe, vamos fazer. Vamos fazer a lição, vamos ler a Bíblia. Porque isso é um compromisso de todos. Se todos na casa desejem ter um lar que seja agradável, então todos são responsáveis. Você tem uma casa que você gosta de estar nela? Ou você tem um lar que você odeia estar nele? Você prefere bater perna na rua, prefere estar em qualquer lugar, menos na casa. Minha casa é um refúgio, só para dormir. Vou lá, durmo e saio fora porque não é ambiente. Não consigo ficar lá dentro. Infelizmente, existem pessoas que vivem assim. Que o lar dele, onde ele vive, não é agradável. E a pessoa tem que prefere ficar mais na rua do que dentro de casa. Isso é muito triste. Mas a responsabilidade de um lar cristão é de todos. Claro que a responsabilidade maior começa com a cabeça do lar, naquele que Deus institui como cabeça do lar. O pai. Mas isso não invalida a responsabilidade dos outros membros da casa. Ter uma comunhão espiritual individual, legal, isso é ótimo. Mas é necessário ter uma comunhão em família. Isso é necessário. Muitos dizem, mas eu oro. Mas minha esposa também ora, meus filhos também oram. E aquele momento em família? Tem. Uma oração ao café da manhã, uma oração ao almoço, ou à janta. Eu sei que é difícil. A gente está a família toda em algum momento do dia. É difícil. Mas planejam, pelo menos para ter um momento. Por exemplo, esses 40 dias de oração, eu e minha dupla missionária, a Sandra, estamos jejuando o café da manhã. Ela sugeriu o café ou a janta. Só que a janta é o único momento que eu consigo reunir a família em casa. A gente consegue estar reunido, o único momento é na janta. Elas estão na escola de manhã, no almoço. Então, se eu jejuar esse horário, não seria muito frutífero para mim. Então, eu preferi o café da manhã. E é assim. Deus vai nos ajudando, nos dando sabedoria, para que a gente nunca deixe o lar da gente abandonado. Porque esse é o nosso maior ministério. Deus te chamou para levar o amor dele às pessoas que eu não conheço, que só você conhece. E começando pelos dentro de casa. Agora, eu vou convidar a Sabrina e a Samira para trazer uma mensagem musical. Vamos louvar ao Senhor com reverência, com a beleza da sua santidade.
Tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dai-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dai-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dai-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Ele tem o melhor para mim e para você. A questão é, você confia que realmente Ele tem o melhor para nós? Eu vou confessar uma oração que eu tenho feito e continuo fazendo. Que assim como eu e minha família estamos sempre juntos, unidos, não somos famílias perfeitas, longe de ser perfeito, mas lutamos uns pelos outros. E a minha oração tem sido: se por acaso um membro da minha família, seja filho ou seja esposa, for perder a salvação ao longo da vida, que Deus mate, e eu prefiro enterrar e vê-la no céu. Que seja a mim também. Se ao decorrer da minha vida
eu for desviar dos caminhos de Deus, e for perder a minha salvação, que Deus me mate. Mas que me permaneça salvo em Cristo Jesus. Mais vale morrer do que perder a salvação eterna. Precisamos entender que de fato Deus tem preparado para nós, para que nós consigamos entender também uma oração dessa. Aqueles que tiverem o desejo de fazer uma transformação no seu lar, sempre tem que mudar, irmãos. Sempre tem que mudar. Não existe lar perfeito. Sempre existem transformações a ser feitas. Eu convido a ficar de pé. Nós vamos então fazer uma oração. Senhor, sonda o nosso coração, Pai querido. Prova-nos. O Senhor conhece, Pai, as nossas inquietações. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Vê, Senhor, se na nossa conduta, Pai, há alguma coisa, Senhor, que te ofende. Dirija-nos, Senhor, pelo caminho da eternidade, Pai querido. Amém, Jesus. Por mais, Senhor, que nós não venhamos entender os seus caminhos, mas que nós possamos aceitá-los, Senhor. Por favor, Senhor, proteja o nosso lar. Cubra os nossos queridos, Pai querido, com seu manto sagrado. Cuide de nossos filhos, de nossos idosos, de nossos jovens, de todos, Pai querido. E nos ajude, Senhor, a cumprirmos com a responsabilidade que o Senhor nos deste, Pai querido, com a nossa família. A cada membro, Senhor, que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos dê força e nos capacite para dar-nos bons exemplos, Senhor, com a força que vem dos altos. Entregamos, Senhor, cada membro aqui presente em Tuas mãos, cada família aqui representada, e que nós possamos, Senhor, subir todos unidos, Pai. Não porque merecemos, mas porque um dia acreditamos na Sua promessa, Senhor. Amém. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos leve para casa na segurança, assim como o Senhor nos trouxe. Continue nos dando, Senhor, um sábado agradável na Tua companhia. Não deixe que nós venhamos afastar do Senhor, nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Rogamos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.